Como sempre, com o José Milhazes e com o Nuno Rogério, com quem começo hoje para nos dizeres, Nuno, em que ponto está, de facto, a chamada situação no terreno e o que é que são estes rumores ou esta ideia de que a contraofensiva está em marcha? É uma fase militar em que os ucranianos passaram realmente de posições meramente de proteção para posições de avanço. Não te vou dizer que utilizam todos os meios que têm ao seu dispor, já vamos falar sobre isso, mas conseguiram evoluir já em 3 frentes, que podemos mostrar muito brevemente neste mapa. As setas que temos ali, a azul e a amarelo, são as setas dos ataques efetivos que os ucranianos estão neste momento a desencadear. E as setas a verde, porque o verde diz que é a cor da esperança, são os objetivos últimos. Quer dizer, o que é que eles querem, no fundo, com esses ataques à linha de defesa russa. Na linha de defesa russa há essencialmente 3, neste momento, focos de combate. Em Bakhmut, que andamos a falar há muito tempo, mas que agora tem uma forma de recuperação em que a Ucrânia cercou as forças russas e quer progredir até à fronteira entre Donetsk e a Rússia, e o mesmo também um bocadinho mais a sul. Depois temos os ataques em Velika Novosilka, que já é, no fundo, uma das aproximações a Zaporizhia, e a Tokmak, onde há uma das principais bases russas também em Zaporizhia. Quais são os objetivos destas 2 frentes? São, essencialmente, chegar ao Mar de Azov e chegar ao Rio de Dnipro e, portanto, cortar, de certa maneira, todos os acessos que a Península da Crimeia pudesse ter a outras zonas ocupadas pela Rússia. Aqui entra o problema da barragem, certo? Aqui, a barragem não desaparece ainda aqui, mas obviamente que a barragem era a tal barreira artificial que impedia que o Rio de Dnipro fluísse normalmente até ao Mar Negro. E, portanto, nesse aspecto, houve uma alteração operacional. Os ucranianos tiveram que suspender atividades ofensivas à volta do Dnipro, mas eu penso que daqui a umas semanas voltarão a ter condições para avançarem. Quanto a Zaporizhia, que é o sítio principal neste momento onde se desenrolam os combates, temos esta imagem. Outra vez, as setas amarelas e azuis são os ataques ucranianos. Como tu vês, são ataques de norte para sul, mas também ataques de ocidente para oriente e, portanto, tentativas de cerco. Tens ali 2 setas a azul só, que são ataques de fuzileiros ucranianos que desembarcaram naquela língua de terreno em que já tens uma parte do tal Rio de Dnipro. E depois tens aquelas linhas, uma linha vermelha, depois uma linha com aquelas parábolas, depois tens uma outra linha vermelha, depois tens em baixo 3 polígonos, não sei se podemos mostrar, retirando os tais 3 polígonos. Portanto, temos as 3 principais centrais militares russas que neste momento estão sob o objetivo ucraniano. Portanto, os ucranianos ainda estão, digamos assim, na primeiríssima linha de defesa russa, que é aquela linha amarela. Terão que passar depois por mais linhas de defesa e a grande questão é saber se o conseguirão fazer de uma forma eficaz. Temos algumas imagens da frente de batalha, por exemplo, aqui os ucranianos num veículo blindado de fabrico italiano, o VTLM Lince, que é um veículo blindado que tem uma particularidade. Os seus sistemas de tiro são sistemas automáticos e remotos, portanto, digamos que o atirador ucraniano não tem que ir para uma torre, pode disparar de dentro do veículo, não se expondo, portanto, a qualquer perigo. São veículos muito rápidos, que têm tido algum sucesso nesta primeira fase da ofensiva. Temos depois também uma outra frente, e temos um vídeo sobre isso, que é mais a norte, que é a frente de Luhansk, onde também está a haver combates. Aqui temos os carros de combate russos T-80 a sofrerem destruições em Novodarivka, que é realmente no Oblast de Luhansk. Nós vamos ver, temos ali aquelas nuvens de fumo, e depois vamos ver carros de combate T-80 russos a manobrarem e a serem atingidos por drones e por artilharia ucraniana. Temos a entrada em combate de aviação. A Ucrânia tem uma aviação relativamente curta, pequena, mas ainda possui alguns elementos de ataque, e vamos ver os Mi-24, que são helicópteros. Neste caso, helicópteros, não é? Helicópteros de ataque ao solo, geralmente usados contra blindados ou contra grandes concentrações militares, e que estão também em ação. Penso que é a primeira vez em que consigo ver 4 Mi-24 ao mesmo tempo em ação do ponto de vista ucraniano, portanto também numa zona relativamente próxima de Zaporizhia. Por fim, um ataque que se deu hoje, que é um ataque capital, porque é um ataque feito outra vez pelos famosos mísseis Storm Shadow, àquilo que é a capital, digamos assim, política
de Kherson ocupada pela Rússia. Como sabes, Kherson tinha como capital a cidade de Kherson, propriamente dita. Sim. Os russos mudaram a capital para este sítio, é Nichesk, e hoje os ucranianos atacaram uma grande concentração militar. É evidente que os russos já vieram dizer que isto era apenas uma colónia de férias, mas a verdade é que foi aparentemente uma operação de grande envergadura através dos tais mísseis de longo alcance. E, portanto, para já, do que toca à ofensiva, é aquilo que podíamos dizer neste momento. Já vamos a mais pormenores das movimentações. Zé, sei que queres começar por aquilo que pareceu-me ser um pequeno almoço, se não estou em erro, de Putin com o seu grande amigo, talvez o seu único amigo nesta altura. Não é? Amigos, não sei. Isto aqui de amigos, sabes como é neste certo, tipo de relações. A imagem que querem passar é essa. Dizem que o ditador bielorrusso está bastante doente e que se está a tratar da sucessão. Por isso eu não sei se aqui será amigos ou não, até porque, neste caso, e eu queria falar destas duas celebridades, eu ia lhe chamar bestas quadradas, mas pronto, porque estão à volta de uma mesa redonda, mas quando eles se reúnem é para dizer alguma coisa que vai influir, sem dúvida, nos destinos não só daqueles dois países, mas também no mundo. Neste caso, trata-se de instalar as famosas armas nucleares convencionais na Bielorrússia. Putin falou do dia 7 e 8 de julho, quando as instalações estiverem prontas para isso, disse ele. Porém, a internet tem destas coisas, guarda tudo. E ou ele ou o Lukashenko estão a mentir. Porque no dia 25 de maio, quando foi assinado o acordo entre a Bielorrússia e a Rússia para a instalação destas bombas nucleares, o ditador de Minsk afirmou que a instalação de armas nucleares já tinha começado. Aliás, falámos disso aqui. Exato. E então ele diz, era preciso preparar os lugares para a instalação, etc. Já fizemos tudo isso. Por isso começou a instalação de munições nucleares. Já começou, frisou Lukashenko. Bem, eu aqui faz-me lembrar, o Lukashenko faz-me sempre lembrar o Lucky Luke, que é o homem que dispara antes da sua própria sombra. Mais rápido que a sua sombra. Ou mais sombra. rápido que a sua própria sombra. É isso, exatamente, Nuno. E para vermos também, digamos, que aqui a mentira continua a ser uma arma muito importante. Por isso aquelas declarações de Putin de que os soldados russos estão a defender com heroísmo a chamada ofensiva, foi ele que também anunciou que a Ucrânia lançou a dita ofensiva. Eu acho que é melhor esperar para depois ver quem é que realmente está a avançar e quem está a recuar. De qualquer forma, Nuno, o que é indesmentível, e é indesmentível há mais de um ano, é a quantidade terrível de perdas que vamos vendo de ambos os lados, não é? Porque estamos a falar. Sim, perdas humanas de centenas de milhares de homens. Não temos grandes dúvidas que isso seja assim. Quer dizer, os cálculos mais otimistas dão que os dois lados deste conflito, o invadido e o invasor, terão perdido ao todo centenas de milhares de homens. Há quem diga 500 mil ao todo, há quem diga pouco menos, mas é uma brutalidade, uma tragédia. No centro da Europa, nascido uma agressão, de uma violação. As perdas são também perdas materiais e, como tu sabes, a Ucrânia recebeu nos últimos meses muito material ocidental de última geração. Nem toda de última geração, mas muito de última geração, extremamente moderno. E criou-se um bocadinho o espírito em alguns setores do público de que este material era indestrutível. Não é indestrutível, não há nenhum material militar que seja indestrutível. Eu penso que os ucranianos, que estão neste momento na posição ofensiva, sabem que vão perder material, que vão perder homens. Aliás, o próprio Zelensky já preparou o Estado ucraniano e a população ucraniana para dizer isto é algo que temos que fazer, mas não sabemos quanto é que isto nos vai custar em perdas. E a verdade é que começaram realmente perdas ucranianas que não são tão conhecidas do ponto de vista ucraniano, porque a Ucrânia, como sabes, neste momento está num silêncio operacional sobre o que está a passar, portanto há silêncio da parte ucraniana, mas a Rússia tem mostrado, sempre que obtém algum sucesso, tem mostrado
imagens daquilo que está a conseguir. A única informação que nós temos do ponto de vista ucraniano é um relatório que todos os dias, às 8 da manhã, o Estado-Maior ucraniano faz sobre as baixas e o material que, no fundo, neutralizou do lado russo. Portanto, isto são as únicas informações que nós temos. Agora, quanto a material, nós realmente temos imagens de um ataque russo com algum sucesso a este sistema de mísseis. Aqui temos o lançador dos mísseis, portanto, isto é o sistema IRIS-T, que é um sistema de fabrico alemão. Agora saímos já da zona do lançamento e vamos ver a zona do radar. O radar é o TRML-4D, é um dos radares mais modernos do mundo. Este sistema de defesa é também um dos sistemas mais evoluídos que neste momento existe. Nós temos aqui o drone russo que se aproxima e que aparentemente danifica uma parte do radar. Os lançadores estão incólumes, vemos aqui a pessoal de terra ucraniana sair do local. Isto pode acontecer. Quer dizer, e realmente não é o facto da Ucrânia ter um radar danificado que vai impedir que esta bateria funcione, porque há outros radares, mas seja como for, isto foi algo que pudemos verificar e que não tem a ver com falsidades. Falsidades sim tivemos, já aqui as mostramos, porque o Estado-Maior russo não precisava disto, mas realmente fez coisas espantosas, mostrou imagens, como tu sabes, das tais debulhadoras, etc., que foram atacadas, fingindo-se que eram Leopard. Depois houve também alguns blogueiros russos que puseram aquela imagem de um Leopard a ser atacado. Afinal, era um carro de combate turco na Síria que foi recortado e colocado numa imagem. E colocam-se algumas dúvidas sobre a adequação dos sistemas de visão dos helicópteros russos, se realmente são capazes de distinguir bem os alvos. Os sistemas dos helicópteros russos são aqueles que nós vemos, se pudermos diminuir um bocadinho a fotografia, só para mostrarmos, são aqueles 3 sistemas que vemos ali, são alguns dos sistemas de visão noturna e diurna, e põe-se hoje alguma dúvida sobre a sua eficácia. Mas é verdade que os ucranianos já perderam carros de combate Leopard na quarta-feira, e por isso é que eu dizia, não era preciso o Estado-Maior russo ter mentido e mostrado imagens falsas, porque temos aqui imagens verdadeiras. Estes são veículos blindados americanos Bradley que foram atingidos, 1, 2, 3, 4, e depois temos um Leopard ali com uma cor acinzentada. Parece-me ser um Leopard A6, portanto poderia ser um Leopard de origem portuguesa, não sabemos. E depois ali atrás temos um carro de fabrico russo, penso que é um BRM-3, que é um carro que faz desminagem. Portanto, os ucranianos realmente têm perdido veículos porque eles, no fundo, estão a lançar uma ofensiva que, para já, é uma ofensiva preparatória. Quer dizer, eles têm que saber exatamente como é que a Rússia vai reagir às primeiras vagas de assalto. Também é interessante vermos este vídeo a seguir, que é a parte ucraniana com os drones a atingir. Isto é um vídeo em que o mesmo drone, ou a mesma unidade de drones, dizendo melhor, conseguiu destruir 2 veículos blindados russos, 3 carros de combate e um depósito de munições. Isto também está perfeitamente documentado. Portanto, a Rússia está também, nesse aspecto, a ter perdas. Por fim, uma imagem que eu tenho pena não poder ser melhor, mas que tem a ver com o problema que nós temos andado aqui a falar, como é que se têm portado os reservistas russos na frente. E a verdade é que, em alguns sítios, ainda não deram sinal de si, mas noutros evacuaram rapidamente as posições. Temos aqui uma coluna russa, é uma companhia de cerca de 200 homens, que se vê a fugir pelos campos. É evidente que isto é verde e nós não conseguimos ter uma grande definição da imagem, mas temos se contarmos, cerca de 200 homens que retiraram das suas posições no sentido da fronteira russa, porque provavelmente foram mal preparados, foram preparados à pressa e foram lançados, de certa forma, para um caldeirão. Vamos ver se isto vai acontecer nos próximos dias ou se a Rússia conseguirá manter alguma ordem na defesa, mesmo com recurso a estes reservistas. Zé, falemos da Rússia e de uma situação a que tu chamas, de forma absolutamente irónica, um ataque biológico. É verdade, porque se trata de uma coisa, realmente de uma tragédia. Está a acontecer uma guerra, é uma coisa. Agora, a corrupção e, digamos, a baixa moral dentro da sociedade russa é um tema de que se vem falando há muito e isto é uma expressão disso. É que foi comercializada uma bebida que tinha muito êxito, com um bonito nome, diga-se de passagem, Mr. Sidra, que já provocou pelo menos 32 mortos e quase 100 pessoas que estão gravemente feridas, internadas no hospital.
O número vai subindo quase diariamente de vítimas. Porquê? Porque esta bebida era fabricada, ou é fabricada, agora já não ou era, porque já foi, de álcool metílico, que é um álcool que é utilizado para o fabrico de produtos químicos, mas que envenena quando é digerido. E então como é que isto acontece? Já se veio, as autoridades já vieram a saber que este álcool, para o cocktail Mr. Cidra, que pode ser, aqui temos o Pina Colada, mas há outros, foi desviado em enormes quantidades, eu diria exatamente 6 toneladas, de um dos armazéns do Ministério do Interior da Rússia, que tinha confiscado este produto. E com a ajuda deste senhor, o álcool era fornecido à empresa, que depois misturava o veneno com outras substâncias. Sim, essa quantidade só pode ser um trabalho interno, não é? Só uma complexidade. E eu quero aqui sublinhar que desta vez aqui não há rastro de agentes ucranianos nem ocidentais. São russos, são as autoridades russas que participam num problema muito grande, que é o problema do alcoolismo na Rússia, e que muitas das vezes, por exemplo, agora o álcool voltou a subir, a vodka e o conhaque, e logo que estas bebidas sobem o preço, este álcool metílico é muitas vezes usado para substituir a vodka e o conhaque, e acaba nesta tragédia que é uma autêntica bomba biológica lançada contra os russos. Nuno, já aqui falámos muitas vezes, sobretudo nas últimas semanas, do crescimento do exército ucraniano, sobretudo através da ajuda externa. Com que meios é que podem contar nesta altura? Eu falei sobre isso há poucos dias, mas várias pessoas me perguntaram se eu podia dar mais esclarecimentos sobre isso. Foi uma referência muito breve e, portanto, tenho todo o prazer de fazer mais detalhadamente. Aquilo que vamos mostrar aqui é aquilo que podemos chamar a ordem de batalha sintetizada do exército ucraniano, ou seja, quantas unidades é que neste momento eles têm no terreno. Temos que explicar que uma brigada pode ir entre os 1.500 ou 3.000 homens. Temos que explicar que um regimento pode ter, estou a falar na figuração ucraniana, um regimento ucraniano que costuma ter à volta de 1.000 homens, um batalhão entre 500 e 800, uma companhia 150 a 200 homens, e daí para baixo. A ordem de batalha ucraniana neste momento é perfeitamente impressionante se compararmos com o que se passou no princípio de 2022. Eu agora é que precisava que pudéssemos aumentar um bocado, se não se importavam, só para conseguir eu próprio ver o que é que está escrito. Nós temos neste momento dois elementos das militares ucranianas. Aquilo que podemos chamar a fase da ofensiva, as unidades estão neste momento envolvidas, que ainda não começaram a mostrar a sua face, mas algumas já. Estamos a falar de 35 brigadas, que é uma quantidade perfeitamente espantosa, essencialmente brigadas de infantaria motorizada e mecanizada ou brigadas de carros de combate, 6 brigadas de artilharia, estes regimentos de forças especiais, 3 a 4, 52 batalhões de infantaria, uma brigada antiaérea e depois, na reserva, portanto, forças que não estão sequer ainda na frente de batalha, 86 brigadas e 9 brigadas de artilharia. Enfim, estamos a falar de quantidades enormes que, como eu disse na semana passada e volto a repetir, são superiores àquilo que os Estados Unidos tinham em brigadas operacionais no fim da Guerra Fria. Por fim, só para dizer que os ucranianos estão também a usar novos equipamentos. Por exemplo, esta é uma forma de camuflagem que dissimula o calor, dissimula a cor, dissimula a forma do blindado, chama-se Barracuda e está a ser usada em blindados de fabrico sueco, os CV90. Isto é perfeitamente última tecnologia no que toca à dissimulação de um veículo. Zé, durante este conflito foram nascendo personagens, sobretudo para o grande público, que elas conheciam um pouco, como o já famoso Prigozhin, e hoje voltamos a falar do líder checheno Kadyrov. Voltamos e não pela melhor das razões, como é natural. Este senhor gosta muito de se gabar e mostrar que é o maior, e então
não perdeu a oportunidade para fazer um vídeo onde ele se destaca a publicitar a capacidade militar crescente que o grupo checheno Ahmad tem na Ucrânia ou está pronto a enviar para lá. Aqui vê-se vamos ver o próprio Kadyrov ao volante, em que diz que se trata de aviões, de blindados e automóveis e autocarros caminhões muito seguros, mas alguns especialistas deram conta que parte deste material é de fabrico chinês. Ou seja, isto põe outra vez em causa o papel neutro, ou alegadamente neutro, da China neste conflito. Porque a China nega fornecer armamentos, mas o facto é que eles vão aparecendo e o pior ainda é que estes armamentos só podem ir para o estrangeiro com autorização da autoridade máxima chinesa. Ou seja, os dirigentes chineses sabem o que está a sair do país neste campo. E nesse sentido, eu penso que Pequim continua a considerar que a Chechênia é parte da Federação da Rússia. Não é nenhuma espécie de Taiwan, nem nenhuma região autónoma de coisa nenhuma. Por isso, alguns destes produtos chineses vão parar à Ucrânia. Mas, por outro lado, há que ver que, para uns, como se diz, a guerra é uma madrasta. Mas para outros, é uma mãe e muito rica. E não para os negócios. Exatamente. E é absolutamente vergonhoso como é que estas coisas acontecem. Quando, por exemplo, Denis Pushilin, que é o dirigente da região separatista de Donetsk, vem dizer publicamente que aquela região continua a exportar carvão para a Europa. Quer dizer, não se entende. Eu entendo, por exemplo, que a Ucrânia compra gasolina indiana feita depois do petróleo russo transformado. Agora, carvão de uma região separatista para a Europa não será possível, digamos, por fim a este tipo de negócios? Porque este não é o único. Pois. Há muito mais a andar. Já aqui falámos... Exato, e as sanções continuam a ser um queijo suíço. Das empresas que vão furando ou assobiando para o outro. Só fazer um esclarecimento. Este material chinês, não vou contestar nada do que foi dito, mas este material chinês já estava na posse dos chechenos antes de começar a guerra. Podemos dizer se estaria ou não abrangido por sanções desde 2014, quando se deu a primeira ocupação russa. Mas já lá estava. Portanto, isto são os veículos Shanxi, aliás, parecidos com os que foram enviados para Moçambique. Mas ele diz que são novos. Sim, mas não são. Já lá estavam. Aliás, pelo menos o Kadyrov diz é que são novos. Sim, são relativamente novos. Vamos largar o Kadyrov e os seus... Não, mas a história da China é importante Claro que sim, mas ficou aqui o essencial, sim. O que é que está de facto a China, o que é que está de facto a China a fazer. Vamos falar, e penso que ambos querem falar disso, e o nosso tempo está a correr, deste drama das barragens, sim. No plural, mas começando, Nuno, pela barragem de que se fala. Sim, eu vou ser muito rápido só para dizer que os ucranianos entregaram o tal processo que tinham ameaçado entregar no Tribunal Penal Internacional, em que acusam a Rússia de mais um crime de guerra. Eles acham que as explosões foram duas e que se deram mais ou menos com esta configuração que nós vamos mostrar. Portanto, aqueles círculos vermelhos são os postos de controle militar da Rússia. Não nos esqueçamos que a barragem não só está na posse da Rússia, mas era guardada por forças especiais russas. Os ucranianos dizem que as explosões se deram onde estão ali aquelas duas estrelas. Portanto, isto faz parte do processo. O segundo ponto, que foi aqui referido na peça, a história do Instituto Norueguês de Prevenção Nuclear, que detectou realmente uma explosão
na altura em que os ucranianos dizem que se deu o rompimento da barragem. Vamos ver aqui o registro sismológico ou sismográfico desse abalo, que está ali por volta da 1h55 hora local. Isto foi detectado a partir de uma estação que está na Roménia. Para além disso, já é mais ou menos provado que a Rússia está a atacar, ou tem atacado, muitas das equipas que estão a fazer salvamento com peças de artilharia, e os ucranianos decidiram responder, e temos aqui um vídeo dessa resposta. Ou seja, a Ucrânia fez fogo de contrabateria contra as peças russas que estavam a disparar sobre as tais equipas de salvamento, o que é perfeitamente inaudito, mas, enfim, praticamente já nada nos deve surpreender no meio desta guerra. Zé, queres também falar da questão das centrais, não é? Sim, quando pode-se meter em causa aquela gravação divulgada pelos ucranianos entre dois militares russos, que teriam sido eles a arrebentar, mas este senhor aqui que está a falar é um voluntário russo que está na frente de combate e que deixa absolutamente claro que a central elétrica de Kakhovka foi destruída pelas tropas russas. E só uma pequena citação. E ele diz: eu não vou dizer quem a fez explodir, mas do ponto de vista tático, os ucranianos podem esquecer a ofensiva no sentido de Kherson. E o que ele diz é que, se as baixas militares russas tiverem sido baixas, devido a esta grande tragédia, então temos que pensar em destruir todas as centrais hidroelétricas que estão no Dnieper. Ou seja, isso seria uma catástrofe absolutamente planetária se isso acontecer. Hoje os americanos vieram dizer que têm fotografias tiradas de satélite sobre as explosões, mas ainda não há muito de concreto. Mas, ao que tudo indica, isto foi obra de Putin e trata-se de uma catástrofe com consequências que nós ainda teremos que ver, porque vai demorar muitos anos a sarar estas feridas. Nuno, falamos da frente diplomática. Dois elementos que me parecem importantes. Primeiro, o embaixador japonês em Moscovo, o Sr. Toyohisa Kozuki, que desaparece aqui à direita e à esquerda é o Adito de Defesa japonês em Moscovo, foi chamado de urgência ao Ministério dos Negócios Estrangeiros pelo Sr. Lavrov para explicar porque é que o Japão está a começar a entregar material militar à Ucrânia. É verdade que o Japão anunciou que vai entregar, alguns já foram entregues, blindados à Ucrânia, e o Sr. Lavrov ameaçou, dizendo que isto terá graves consequências para o Japão, dando a entender que as consequências seriam naquelas ilhas que têm sido disputadas entre o Japão e a Rússia desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Primeiro com a União Soviética, depois com a Rússia. Outra iniciativa que é altamente perturbante e mostra mais uma vez o papel ambíguo da Hungria nesta guerra é a iniciativa daquele senhor que nos aparece ali à direita, que é o Sr. Zsolt Semyen, que é o vice-primeiro-ministro húngaro. À esquerda aparece-nos o primeiro-ministro Orbán e a presidente Kovács da Hungria. Mas o que é que este senhor veio dizer? Veio dizer que estabeleceu um contacto direto e privilegiado com o patriarca russo Kirill e que, através desse contacto, está a receber pessoalmente prisioneiros de guerra ucranianos que depois entregará a alguém, e que são essencialmente prisioneiros de guerra que vêm daquela zona da Transcarpátia, que é essencialmente uma minoria húngara. Etnicamente húngara, Sim. ou magiar, se quisermos. Esta atitude da Hungria de abrir uma espécie de uma quinta coluna de diplomacia autónoma, onde pactua com pessoas que agrediram um país, é extremamente perturbante. Talvez não nos surpreenda, mas é extremamente perturbante. Zé, vamos terminar contigo falando de quê? Vamos falar, eu queria apenas mostrar uma imagem que me tocou muito, porque nós
é verdade e temos que falar, porque nós não sabemos o número de pessoas que esta tragédia, estas inundações está a provocar. O número começa a aumentar e vai aumentar certamente muito, mas além disso, as pessoas, claro que são importantes, mas é os milhares e milhares de animais que estão a morrer ou a sofrer. E aqui eu mostro um vídeo onde se vê um cão em cima de tábuas, que este cão navegou cerca de 100 quilómetros até chegar à região de Odessa. E na região de Odessa foi salvo pelo homem. E ele não resistiu e o homem acaba por pegar nele e levá-lo. Ou seja, este teve muita sorte. E só, além disso, nós também temos que ver a destruição de obras de arte que esta inundação está a provocar. Eu apenas vou mostrar algumas imagens. Trata-se de uma casa-museu de uma conhecida pintora ucraniana, Polina Rayko. Era uma senhora muito curiosa. Essa senhora começou a pintar aos 69 anos, primitivismo. E uma das coisas que ficou conhecidas desta casa são, digamos, os frescos com que ela cobriu a parede desta casa. Esta casa está debaixo d'água e, ao que tudo indica, estes frescos vão também deixar de existir. Esta é uma das muitas perdas que a inundação provocou. José Milhazes e Nuno Rogério, agradeço-vos mais uma vez este retrato, esta análise sobre este horror ainda sem fim à vista que é esta guerra na Ucrânia. Voltaremos a ver-nos na próxima semana.